Bom, vamos dar uma olhada aqui em outra polêmica do dia, a reportagem da Folha de São Paulo que está lá no nosso site, é só acessar o UOL para conferir. Planalto ordena e Caixa volta atrás em cobrança de Pix para PJ, pessoa jurídica. Reportagem da Kátia Seabra e da Júlia Scheibe. O Palácio do Planalto ordenou e a Caixa recuou de começar a cobrar uma tarifa pelas transferências, pelo Pix, entre pessoas jurídicas, né? O Banco Público havia informado que iniciaria a cobrança a partir do dia 19 de julho para cliente que seja pessoa jurídica privada, deixando o MEI de fora, né? O microempreendedor individual e pessoa jurídica pública. O ministro Rui Costa afirmou que a suspensão da cobrança foi um pedido do próprio presidente Lula e, segundo Costa, a presidente da Caixa não esperava que a medida tivesse o alcance e a repercussão que teve diante de ser uma prática já tomada por outros bancos. Segundo a Caixa, a cobrança foi autorizada por resolução do Banco Central em outubro de 2020 e é realizada por praticamente todas as instituições financeiras. A Caixa diz que a decisão pela cobrança já existia desde o ano passado e estava à espera de uma adequação tecnológica, né? Uma decisão aí de 2022. A suspensão afirma que a instituição vai esclarecer a medida diante de mensagens inverídicas a respeito desse assunto. A oposição surfou aí nesse tema, né? O Pix foi um tema bastante usado pelo então candidato à reeleição, né, na última eleição presidencial. Ele dizia ser responsável pelo Pix, né, o Chico. E agora essa cobrança, por mais que não tenha sido criada, gestada na gestão agora de Lula, foi gestada anteriormente, foi utilizada como né, um alvo ali pelos oposicionistas. Acho que faltou malícia, né, para presidente da Caixa Econômica Federal. Essa informação falsa de que Lula iria cobrar pelo Pix de todos se fosse eleito circulou na campanha, né? Era uma das fake news que corria contra a candidatura de Lula, dizendo isso, que se o petista fosse eleito, a partir dali o Pix seria cobrado de todos. Aí a presidente da Caixa dá seguimento a esse processo que vinha lá de trás e certamente o Bolsonaro não implantou por conta da situação eleitoral, e aí a presidente da Caixa dá prosseguimento ao processo e faz a cobrança do Pix para pessoas jurídicas somente, né? Mas mesmo assim, acho que com essa narrativa, a gente sempre volta e meia cai nessa palavra, mas com essas mentiras da oposição correndo soltas aí, seria talvez previsível que ela fosse dar um problema de bastante repercussão, e seria o ideal que ela consultasse o Rui Costa, o próprio presidente Lula, ou avisasse a ele que isso aconteceria. Não avisou, foi anunciada essa cobrança do Pix para pessoas jurídicas, tirando inclusive o MEI, mas mesmo assim a repercussão foi péssima nas redes sociais. Os bolsonaristas começaram a dizer: tá vendo, a gente não avisou que o Pix ia ser cobrado, apesar de que eles lá atrás disseram que o Pix de todos seriam cobrados, até para pessoas físicas, né? E não foi o caso, nem se cogitou isso, mas eles aproveitaram para criar uma bola de neve, e agora veio o presidente Lula e cancela o processo de cobrança de Pix para pessoas jurídicas na Caixa. Mas assim, algum estrago foi feito, né? E para aquela coisa, quando a mentira se espalha e depois, ou a repercussão negativa se espalha, para depois voltar a você a recolher os prejuízos, é difícil. Então, acho isso. Faltou malícia para presidente da Caixa.